Capítulo 15. Foi a essa altura que visitei as terras altas de Changtang. Nesse livro não tenho espaço para fazer mais do que uma breve menção dessa viagem. Para fazer justiça à expedição seria preciso escrever alguns livros. O Dalai Lama abençoou os 15 membros do grupo expedicionário e partirmos todos com disposição excelente, montados em mulas. Mulas vão aonde cavalos não podem ir. Lentamente, seguimos ao longo de Tengri Tso e costeamos os enormes lagos de Zilin Nor, sempre avançando mais para o norte. Escalamos lentamente a cordilheira do Tangla e dali em diante embrenhamo-nos em território praticamente inexplorado. É melhor dizer quanto tempo levamos, porque o tempo para nós não tinha significado. Não havia razão para nos apressarmos e seguirmos, portanto, em marcha confortável, poupando as nossas forças e energias para as provações por que havíamos de passar. À medida que nos embrenhamos pelas terras altas, em terreno cada vez mais acidentado, ia me lembrando da face da lua conforme eu a vira antes do grande telescópio da Potala. Cordilheiras imensas e vales profundos. Aqui o aspecto era o mesmo, montanhas infindáveis e eternas, e fendas que pareciam não ter fundo. As condições tornavam-se cada vez mais difíceis, à medida que íamos avançando através daquela paisagem lunar. Por fim, as mulas não podiam ir mais longe. No ar rarefeito, em breve se cansavam e eram incapazes de atravessar algumas das gargantas rochosas onde nos balançávamos vertiginosamente na extremidade de cordas de pelo de iaque. Deixamo-las ir, portanto guardadas pelos 5 membros mais fracos da expedição, no local menos desconfortável que pudéssemos encontrar, ao abrigo de uma rocha enorme que se elevava como um dente de lobo e que os protegia dos açoites mais fortes do vento que varria aquela paisagem bravia. Na base dessa rocha havia uma gruta onde a erosão criara uma cama mais macia. Dali, por um pequeno carreiro, chegava-se a um vale onde as mulas podiam pastar na vegetação escassa. Uma pequena corrente atravessava vertiginosamente o planalto próximo e despenhava-se sobre a beira do precipício para tombar milhares de metros mais abaixo, tão longe que nem o som da sua queda ali chegava. Ali descansávamos 2 dias antes de nos balançarmos à escalada da montanha. Doíam-nos as costas devido aos pesos que carregávamos e os pulmões pareciam rebentar. Mas seguimos sobre as fendas e ravinas. Em muitas dessas tínhamos de atirar pesados ganchos de ferro ligados a cordas. Lançávamos o gancho na esperança de que ficasse preso do outro lado do terreno. Revezávamos-nos jogando a corda com o gancho até que esse ficasse preso do outro lado. Quando todo o grupo tinha atravessado a fenda, era possível puxar a corda por uma extremidade. Às vezes o gancho não tinha onde se segurar. Nessas alturas, um de nós atava a corda à volta da cintura e do ponto mais alto onde podíamos subir, atirávamos-nos, balançando como um pêndulo, aumentando constantemente o nosso movimento com cada balanço. Quando se chegava ao outro lado, tinha de escalar-se o melhor que se podia, até atingir uma posição em que a corda ficasse mais ou menos horizontal. Entregávamos-nos a esse exercício em turnos porque era trabalho difícil e perigoso. Um dos monges morreu nessa operação. Tinha subido bem alto do nosso lado da rocha e deixara-se cair, mas errou nos cálculos e foi bater no paredão oposto com força terrível, deixando nas paredes escabrosas da rocha pedaços do rosto e dos miolos. Voltamos a puxar o corpo e ali mesmo organizamos o serviço dos mortos. Na rocha não havia maneira de o enterrar e assim tivemos de o abandonar ao vento, à chuva e à mercê das aves. O monge a quem cabia tentar, a seguir, não me parecia suficientemente feliz da forma que me dispus a agir. Parecia-me óbvio que, em vista das previsões que tinham sido feitas a meu respeito, nada podia acontecer-me. E minha fé foi recompensada. Atirei-me com cautela, apesar das previsões, e lá fiquei a esgravatar com as pontas dos dedos no rebordo da rocha mais próxima. Mal consegui segurar-me e puxar-me lentamente, com a respiração entrecortada e o coração batendo como se fosse explodir. Fiquei quieto um momento, exausto, e depois, pouco a pouco, fui subindo dolorosamente pela escarpa acima. Os outros, dos melhores companheiros que alguém jamais teve, atiraram-me com a outra corda para me facilitar tanto quanto possível a tarefa.
Com as duas pontas da corda na mão, fiquei bem seguro e pedi-lhe que as puxasse para experimentar a firmeza. Atravessaram então, um a um, com as mãos e os pés seguros à corda, os hábitos a esvoaçar na brisa, uma brisa que só nos prejudicava e que não nos ajudava de maneira alguma a respirar. No alto da crista, descansamos um pouco e fizemos o nosso chá, até que aquela altitude, o ponto de ebulição fosse baixo e o chá, portanto, não nos aquecesse. Ligeiramente repousados, voltamos a pôr as costas, as nossas cargas e a retomar a subida. Em breve chegamos a uma geleira e aí o nosso progresso tornou-se ainda mais difícil. Não tínhamos botas com grampos, nem alpenstocks, nem equipamentos de alpinismo de espécie alguma. O nosso equipamento consistia nas botas de feltro vulgares, com pelo de iaque enrolado à volta das solas, para os tornar mais aderentes. A propósito, a mitologia tibetana tem um inferno frio. Calor é para nós uma bênção e daí a ideia do inferno frio. Essa viagem às terras altas mostrou-me como o frio pode ser frio. Depois de 3 dias dessa subida penosa pela geleira, tremendo ao vento frio, desejando nunca ali ter chegado, a geleira começou a descer entre rochas altíssimas. Fomos descendo cada vez mais para baixo, escorregando constantemente e precipitando-nos para profundidades desconhecidas. Alguns quilômetros mais abaixo, ao chegar a uma curva da montanha, vimos à nossa frente um nevoeiro branco muito denso. À distância nem sabia se tratava da neve ou de nuvem, de branco e contínuo que era. Mas, ao aproximar-nos, vimos que se tratava, na verdade, de nevoeiro. O lama Miguel Dondupi, o único de nós que estivera ali previamente, sorriu com satisfação. Parecem estar todos contentes, mas aqui por diante terão algumas compensações. Nada víamos à nossa frente que nos compensasse. Nevoeiro, frio, gelo sobre os pés e céu gelado por cima das cabeças. Rochas escabrosas como as dentuças da boca de um lobo, contra as quais nos feríamos constantemente. E o meu guia ainda era capaz de nos dizer que íamos ter algumas compensações. Mas nos embrenhamos pelo nevoeiro frio e úmido, tateando miseravelmente sem saber para onde nos dirigíamos. Apertávamos contra os corpos os hábitos umedecidos para criar uma ilusão de calor, mas sempre a ofegar e a tremer com o frio intenso, sempre mais para diante. Depois, subitamente, ficamos petrificados de espanto e medo. O nevoeiro tornara-se tépido, o chão a nossos pés tornava-se quente. Aquilo que vinha atrás e que ainda não tinham atingido esse ponto vieram bater nas nossas costas. O riso do lama Miguel Dondupi acordou-nos da nossa estupefação. Recomeçamos a marcha às cegas, procurando com a mão o homem que ia à frente. Os nossos pés tropeçaram em pedras, seixos rolavam as nossas botas. Pedras? Seixos? Então, onde está a geleira, o gelo? De repente o nevoeiro desvaneceu-se e ficamos libertos. Um a olhar à nossa volta, julguei que tinha morrido de frio e que fora transportado aos campos celestes. Esfreguei os olhos com as mãos quentes, belisquei-me, bati com os nós dos dedos na rocha para me certificar de que estava ali em carne e osso e não simplesmente em espírito. Depois olhei em volta. Lá estavam comigo os meus 8 companheiros. Poderíamos ter todos morrido e sido transportados tão subitamente? E assim fora onde estava o 10º membro da expedição, o que tinha morrido de encontro às rochas. E seríamos todos dignos do paraíso que vinha à nossa frente? No momento encontrávamos a estremecer de frio do outro lado daquela cortina de nevoeiro. Para logo, 30 pulsações mais tarde nos encontramos naquele mundo novo cheio de calor. O ar à nossa volta estremecia com a tepidez. Do chão, a nossos pés erguiam-se nuvens de vapor e uma pequena corrente saía a borbulhar da terra, impelida por jatos de vapor. À nossa volta crescia erva verde. Ficamos espantados e assustados. Aquilo só podia explicar-se por mágica, por algo inteiramente acima da nossa experiência. Foi então que o lama Miguel Dondupi falou. Creio que não fiquei com tamanha cara de imbecil a primeira vez que vi isso. Vocês parecem pensar que são os deuses do gelo que estão a querer divertir-se a nossas custas. Olhamos em volta demasiadamente tolhidos pelo medo, e o meu guia falou outra vez. Saltem sobre a corrente, saltem, porque a água está a ferver.
A poucos quilômetros daqui temos um local realmente bonito onde podemos descansar. Como sempre, o meu guia tinha razão. 5 quilômetros mais adiante, estendemos-nos sobre o chão musgoso, completamente nus, tanto era o calor que nos esbraseava. As árvores que cresciam à nossa volta eram para mim desconhecidas e provavelmente nunca tornarei a ver iguais. Flores de cores maravilhosas atapetavam tudo. Lianas trepavam pelos troncos e penduravam-se do alto dos ramos. Um pouco à direita daquela clareira magnífica via-se um pequeno lago. A agitação da sua superfície mostrava-se que tinha vida. Sentíamos-nos enfeitiçados, certos de que fôramos vítimas do calor e que tínhamos passado a outro plano da existência. Ou talvez tivéssemos sido vítimas do frio. Não sabíamos. A vegetação era luxuriante e agora, depois de ter viajado por quase todo o mundo, sei que se tratava de vegetação de caráter tropical. As aves também eram de espécies desconhecidas para mim. O terreno era vulcânico. Nascentes quentes borbulhavam por toda parte e o ar estava saturado de um cheiro ligeiramente sulfuroso. O meu guia disse-nos que havia, que ele soubesse, 2 lugares como aquele nas terras altas. Explicou-nos que o calor subterrâneo e as correntes quentes derretiam o gelo e que as altas paredes rochosas do vale não deixavam escapar o ar quente. O espesso nevoeiro branco que tínhamos atravessado era o ponto de encontro entre as correntes de ar quente e frio. Explicou-nos ainda que tinham encontrado ali esqueletos de animais gigantes, esqueletos que em vida deviam ter suportado animais de 7 a 9 metros de altura. Mais tarde vinha a ver tais esqueletos. Foi também lá que vi pela primeira vez o abominável Homem das Neves. Eu estava curvado a colher ervas quando algo me fez levantar a cabeça. Ali, a menos de 10 metros de distância, estava essa criatura de que tanto ouvira falar. No Tibete é frequente os pais ameaçarem as crianças travessas da seguinte maneira: porte-se bem ou vem aí o Homem das Neves e leva-o. Porte-se bem ou vem aí o Homem das Neves e leva-o. Agora, pensei eu, o abominável Homem das Neves veio buscar-me. Olhamos um para o outro, ambos petrificados de medo, durante o período que parecia infindável. Aquilo apontava para mim, soltando um miar estranho, como de um gatinho. A cabeça parecia não ter lobos frontais, fugindo para a nuca diretamente a partir da pesada arcada supraciliar. O queixo era também fugido e os dentes eram grandes e proeminentes. No entanto, a capacidade craniana parecia semelhante à do homem moderno. As mãos e os pés eram grandes e oblíquos, as pernas eram curvas e os braços muito mais compridos que o normal. Verifiquei que a criatura caminhava sobre a parte externa dos pés, como fazem os homens. Os macacos e outros primatas dessa ordem não caminham sobre as superfícies externas. Enquanto eu olhava para ele, talvez porque inconscientemente tivesse pulado com um susto, ou por qualquer outra razão, o abominável Homem das Neves soltou um grito, virou-se e afastou-se aos pulos. Os pulos pareciam ser dados por uma perna só, dando a impressão de afastar-se com passadas gigantescas. Reagi da mesma maneira e desatei a correr na direção oposta. Mais tarde, ao recordar-me, cheguei à conclusão que devo ter batido o recorde tibetano de velocidade para altitudes acima das 5.000 metros. Mais tarde, vimos à distância um grupo de abomináveis homens das neves. Esconderam-se logo que nos viram. E nós, pelo nosso lado, também tínhamos desejo algum de os provocar. O Lama Miguel Dondup explicou-nos que essas criaturas eram mutações excessivas da espécie humana, que tinham seguido um curso diferente na marcha da evolução e que só podiam viver nos locais mais recônditos. Ouvíamos com frequência histórias de abomináveis homens das neves que, abandonando as terras altas, tinham sido vistos perto das regiões habitadas. Há histórias de mulheres raptadas por essas criaturas. Tivemos mais tarde a confirmação dessas histórias quando nos foi contado que uma das monjas da nossa ordem fora raptada por um durante a noite. Contudo, não me sinto habilitado para escrever sobre tais coisas. Tudo o que posso dizer é que vi abomináveis homens das neves vivos e esqueletos deles. Muita gente tem manifestado dúvidas quanto à veracidade das minhas afirmações acerca desses entes. Aparentemente tem-se escrito muitos livros imaginosos acerca deles, mas jamais autor algum admitiu tê-los visto. Eu vi.
Não há muitos anos as pessoas riram-se de Marconi quando ele disse que ia enviar uma mensagem pelo rádio de um lado para o outro do Atlântico. Médicos do Ocidente afirmam solenemente que o homem jamais poderia viajar a mais de 80 km por hora, pois morreria em consequência da pressão do ar. Ouviram-se histórias acerca de um peixe que se imaginava ser uma espécie de fóssil vivo. Agora os cientistas viram-no, capturaram-no, dissecaram-no. E se os ocidentais lhes pudessem lançar a mão, os nossos pobres, abomináveis homens das neves seriam também capturados, dissecados e conservados em álcool. Nós acreditamos que essas criaturas foram sendo perseguidas até se esconderem nas terras altas, e que em quaisquer outros sítios a espécie está completamente extinta. A primeira vez que vemos um, assustamo-nos, mas na segunda vez o sentimento mais evidente é a compaixão por essas criaturas de uma idade passada condenada à extinção completa. Estou perfeitamente preparado quando os comunistas forem expulsos do Tibete para acompanhar uma expedição de céticos a mostrar-lhes os abomináveis homens das neves das terras altas. Vai ser interessante ver as caras desses importantes homens de negócios quando confrontados com algo para além de sua experiência comercial. Podem usar máscaras de oxigênio e carregadores. Quanto a mim, levarei simplesmente meu velho hábito de lama. Máquinas fotográficas provarão a verdade das minhas afirmações. Nesses dias já distantes, nós já tínhamos equipamento fotográfico no Tibete. As nossas velhas lendas contavam que há muitos milhares de anos o Tibete tinha costas banhadas pelos mares. E a verdade é que se encontravam fósseis de peixes e de outros seres marinhos na superfície da Terra quando essa é ligeiramente escavada. Os chineses têm uma crença semelhante. A pedra de Yu, que costumava ser guardada no pico do Koulou do Monte Heng, na província de Hubei, relata que o grande Yu se encontrava naquele sítio no ano 2278 a.C., depois dos seus trabalhos de drenar as águas do dilúvio, que por esse tempo submergiam toda a China, com exceção dos picos mais altos. Creio que a pedra original foi retirada, mas há cópias em Wuchang Fu, um sítio próximo de Hankou. Outra cópia encontrava-se no templo de Yulin, perto de Shaoxingru, no Shekiang. De acordo com a nossa crença, o Tibete foi em tempos remotos uma terra baixa próxima do mar, que por motivos além dos nossos conhecimentos atuais, sofreram convulsões geológicas terríveis, durante as quais muitas terras foram submersas, enquanto outras se tornaram ainda altas montanhas. As terras altas de Changtang são ricas em fósseis, prova evidente de que toda essa área foi em tempos banhada pelo mar. Conchas gigantescas, de cores vivas, esponjas petrificadas e bancos de coral. A região é também muito rica em ouro, de que podem colher-se grandes pepitas com a mesma facilidade com que se apanham seixos. As águas que fluíam das proximidades da terra eram de todas as temperaturas, desde correntes de vapor escaldante até fontes de água gelada. Uma região de contrastes gritantes. Ali estava uma atmosfera úmida e quente, tal como nunca tínhamos experimentado, e a pequena distância do outro lado da cortina do nevoeiro, um frio capaz de destruir a vida e de tornar o corpo tão quebradiço como vidro. Aqui cresciam as mais raras das ervas raras, e em busca delas tínhamos empreendido aquela viagem. Medravam ainda frutas desconhecidas para nós, provamo-las. Gostamos delas e saciamo-nos, e a penalidade foi bem dura. Durante a noite e todo o dia inteiro andamos ocupados demais para ter tempo de apanhar ervas. Carregamo-nos até o limite das nossas forças com ervas e plantas que tinham colhido e iniciamos o caminho de regresso. O frio do outro lado da cortina de nevoeiro parecia ainda mais terrível. Provavelmente todos sentiram a mesma vontade que eu, a tentação de virar as costas ao mundo e de ficar para sempre naquele vale luxuriante. Um dos lamas foi incapaz de enfrentar o frio outra vez. Poucas horas depois de chegar à geleira, caiu e, ainda que acampássemos imediatamente e o tentássemos reanimar, partiu para os campos celestes durante a noite. Fizemos tudo o que nos foi possível. Toda a noite tentamos reaquecê-lo, deitando-nos ao seu lado bem apertados contra o seu corpo, mas o frio intenso daquela região era excessivo. Adormeceu e não voltou a acordar. Distribuímos a sua carga entre nós, ainda que a partida tivéssemos considerado que cada qual trazia a carga limite. Voltamos a atravessar o velhíssimo lençol de gelo da geleira. As nossas forças pareciam ter sido completamente exauridas pelo calor confortável do vale escondido, e as nossas reservas de mantimentos começavam a escassear. Durante os últimos 2 dias da jornada de retorno ao local onde deixáramos as mulas, não comemos coisa alguma. Nada nos restava, nem mesmo chá. Quando ainda nos faltavam alguns quilômetros, um dos homens que ia à frente caiu e não mais se levantou.
Frio, fome e esforço tinham levado mais um. Quando chegamos ao campo base, só encontramos 4 monges à nossa espera. 4 monges que se haviam posto de pé num salto ao ver-nos que vieram a correr ajudar-nos a caminhar os poucos metros até o acampamento. 4. O quinto, ao aventurar-se durante um vendaval, tinha sido atirado pela rocha sobre a borda do precipício. Durante os 3 dias seguintes, descansamos, tentando readquirir parte das nossas forças. Não se tratava simplesmente de cansaço, mas o vento assobiava através das rochas, atirava seixos por todo lado e soprava lufadas de ar cheio de poeira para dentro da nossa caverna. Durante toda a noite, o vendaval cresceu à nossa volta, como demônios enlouquecidos em busca das nossas almas. Ouvimos um reboar apressado, seguido de um baque que fez tremer a terra. Mas um rochedo imenso da encosta sucumbira à ação combinada do vento e da água e causara uma avalanche. Na manhã do segundo dia, antes de o sol nascer, enquanto a montanha ainda estava mergulhada na luminosidade que precede a aurora, outro rochedo imenso rolou do pico por cima de nós. Ouvimo-lo aproximar-se e fizemo-nos pequeninos de encontro à parede rochosa. Lá se fora encosta abaixo como se os demônios se aproximassem a galope, acompanhado por um chuveiro de pedras. Um baque horrível fez vibrar o planalto à nossa frente. O bordo da ravina estremeceu e uns 3 ou 4 metros de solo deslocaram-se e sumiram-se no abismo. De lá de baixo, passado algum tempo, chegou-nos o eco e a reverberação dos detritos que caíam. O tempo piorara e decidimos levantar acampamentos na manhã seguinte, antes que impedisse por completo a nossa partida. O nosso equipamento, se tal pode-se chamar aos nossos parcos haveres, foi cuidadosamente vistoriado. Experimentamos as cordas e examinamos meticulosamente as mulas. Na manhã do dia seguinte, o vento parecia ter amainado um pouco. A ideia de voltar a casa dava-nos uma sensação de prazer, mas agora o nosso grupo estava reduzido a 11, em vez de 15 que tinham partido. O nosso progresso era lento, o tempo para nós continuava a não ter significado. Marchávamos constantemente esfomeados, reduzidos agora a meia ração. Avistamos, por fim, novamente os lagos e com grande alegria verificamos que os iaques de uma caravana pastavam perto. Os mercadores agasalharam-nos, insistiram para que comêssemos e tomássemos chá com eles e fizeram tudo o que puderam para minorar a nossa fadiga. Todos nós estávamos esfarrapados e cobertos de equimoses. Os nossos hábitos em tiras, aos nossos pés a sangrar das grandes bolhas abertas, mas tínhamos estado nas terras altas de Changtang e tínhamos voltado, alguns de nós. No caso do meu guia, 2 vezes, talvez o único homem do mundo a poder gabar-se de ter cometido 2 vezes tal proeza. Os mercadores tratavam-nos magnificamente e depois, agachados à volta do fogo do estrume de iaque, passaram a noite a abanar as cabeças de espanto quando lhes relatávamos os nossos trabalhos. Nós, pelo nosso lado, também gostávamos de ouvir as suas histórias de viagens na Índia e de encontros com outros mercadores do Hindu Kush. Tivemos penas de os deixar, pois desejávamos ter a sua companhia no resto de nossa viagem. Mas nós voltávamos a Lhasa e eles acabavam de partir dali. Assim, na manhã seguinte, despedimo-nos. Muitos monges não conversam com mercadores, mas o Lama Miguel Dondup sempre nos ensinara que todos os homens são iguais. A raça, a cor, a crença nada significam. Só interessam as intenções e os atos do homem. Agora, novamente refeitos, voltamos a casa. A paisagem ia se tornando cada vez mais verde e mais fértil, até que por fim chegamos à vista da cúpula dourada da Potala e do nosso amado Shakpuri. As mulas são animais sensatos, e as nossas estavam com pressa de voltar diretamente às suas cocheiras. Na aldeia de Shoya andavam com tanta energia que só a custo as conseguíamos conter. Pensar-se-ia que eram elas e não nós que tínhamos ido a Changtang. Tomamos com alegria a estrada pedregosa da Montanha de Ferro e a alegria de ter ido a Shambhala, como nós chamávamos ao norte gelado. Começava agora o momento das recepções, mas primeiro que tudo tínhamos que visitar o Dalai Lama. A sua reação foi típica. Ah, vocês fizeram aquilo que eu tanto gostaria de fazer. Viram aquilo que eu tão ardentemente desejava ver. Mas aqui, apesar de todo o meu poder e apesar de tudo, sou um prisioneiro do meu povo. Quanto maior o poder, menor a liberdade. Mas, quanto mais alta a categoria, mais se é servidor. E eu daria tudo isso para ver o que vocês viram. O Lama Miguel Dondup
como chefe da expedição, recebeu um lenço de honra com os nós vermelhos triplos. Eu, como membro mais jovem, fui honrado da mesma maneira. Todos nós sabíamos que uma recompensa em ambas as extremidades incluía tudo. Durante as semanas seguintes, visitamos outros lamastérios com o fim de fazer palestras, de distribuir ervas especiais e de ter a oportunidade de ver outros distritos. Primeiro visitamos os 3 assentos, Drepung, Sera e Ganden. Daí fomos ainda mais longe, ao Dorjtang e Sami, ambos no rio Tsampo, e uns 60 quilômetros de distância. Visitamos também o lamastério de Sanden, entre o Dumé e os lagos Yandok, e uns 4.500 metros acima do nível do mar. Mas era como grande alívio que seguíamos o curso do nosso próprio rio, o Kyishu, porque para nós o seu nome era na verdade apropriado, o Rio da Felicidade. Durante todo esse tempo, eu continuava a receber instrução, não só enquanto cavalgávamos, mas também quando parávamos e quando descansávamos. Aproximava-se o momento do meu exame para o grau de lama e assim voltávamos outra vez a Shakipori para que eu pudesse trabalhar sem distrações.